Espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos tentar resumir agora aqui o que foi o helenismo para vocês. Em primeiro lugar, o helenismo, ele corresponde à difusão da cultura grega no mundo ocidental. E essa difusão, ela se dá, num primeiro momento, pela expansão do Império de Alexandre o Grande e, no segundo momento, pela expansão do Império Romano. As conquistas alexandrinas, elas são importantes porque Alexandre, rei da Macedônia, ele conquista a Grécia e ele era um apaixonado pela cultura grega, até porque ele foi ensinado, ele teve como professor, como mestre, Aristóteles. Então ele conhece muito profundamente a cultura grega, ele está misturado àquela cultura grega e ele se torna um divulgador dessa cultura por todos os lugares que ele conquista. As suas conquistas não impunham a língua nem a cultura, mas tornou o grego como a língua da administração pública. E o grego, então, se torna a língua comum. E a gente sabe que a linguagem é a morada do ser, como disse o filósofo alemão Martin Heidegger. Então, a cultura grega, ela se mistura às culturas dos povos conquistados, criando assim um grande sincretismo cultural, tendo a cultura grega como a mais importante. Nesse período, o período do Império Macedônico, que é também o Império Grego, e o período do Império Romano, acontece o desenvolvimento das filosofias helenísticas. São filosofias que têm como ponto principal a discussão sobre a ética e elas tentam dar o caminho para que o homem encontre algo que é muito importante, que é a finalidade de todas elas, a ataraxia. Ataraxia, traduzindo para o português, é imperturbabilidade ou paz de espírito, paz da alma, tá? Todas as filosofias helenísticas buscavam isso. O seu foco, digo mais uma vez, era a ética. 4 são as escolas helenísticas que nós vamos estudar aqui. A primeira delas é o estoicismo, depois vem o epicurismo, depois vem o ceticismo e depois o cinismo. É muito importante que a gente preste muita atenção no estoicismo, porque nesse período que eu estou gravando esse vídeo, uma das obras do Paz é o Manual de Epiteto, que é um livro estoico. Então, nós vamos dedicar um tempinho a mais a essa escola filosófica. Vamos lá? Estoicismo. O estoicismo foi fundado no século 3 a.C. e tem esse nome por causa do lugar onde o seu fundador dava aula, Zenão. Zenão de Sítio. E esse lugar tinha o nome de Pórtico Pintado. E é isso que significa estoicismo. 3 princípios são centrais no estoicismo: a natureza, o logos e a virtude. Isso é importante porque a imagem que resume o estoicismo é uma árvore cuja raiz representa a física, ou a physis, ou a natureza. O tronco representa o logos e a lógica, e o fruto representa a ética. Isso quer dizer que através da lógica eu entendo a natureza e eu vivo uma vida virtuosa. Eu conduzo as minhas ações. Para o estoico, eu devo guiar as minhas ações de acordo com as leis da natureza. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho de controlar a mim mesmo e aceitar aquilo que eu não posso controlar. É a dicotomia do controle. Olha o que eu escrevi aqui no slide. Devemos nos concentrar no que podemos controlar, nossas ações e pensamentos, e aceitar o que não podemos controlar, os eventos externos.
Isso significa que tudo que está em mim, eu controlo. Mas o que não está em mim, eu só aceito. Eu aceito a reação dos outros, eu aceito as mudanças da natureza e nada dessas coisas pode perturbar a minha paz de espírito. E eu controlo as minhas reações, os meus pensamentos, as minhas ações. Para eles era muito importante um conceito que nós vamos rever lá em Nietzsche, que é o conceito de amor fati. Amor fati representa o amor ao próprio destino e a aceitação de tudo o que acontece de forma tranquila, temperada, contida, porque é assim que vive o estoico. O estoico representa aquele ideal ascético que vai ser muito famoso no cristianismo. Eu controlo as minhas emoções, eu controlo os meus sentimentos e eu vivo de acordo com a lei natural. Porque a finalidade da vida é alcançar a imperturbabilidade. E eu só vou alcançar a imperturbabilidade se eu concentro o meu esforço para controlar aquilo que eu posso controlar. Aquilo que eu não posso controlar, eu só aceito, tá? Nesse sentido, então, a palavra mais importante para o estoico é essa que vai aparecer em algum lugar, aqui ou aqui, que se chama apatheia. Apatheia é a ausência de paixões descontroladas e o cultivo da indiferença perante o prazer e a dor. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que se você gosta de mim, beleza. Se você não gosta de mim, beleza também. Se eu fiz um bom trabalho e fui elogiado, beleza. Se eu fiz um trabalho que não foi tão bom, talvez eu não estivesse num dia bom, talvez eu não tivesse conhecimento suficiente para fazer aquilo, beleza também. Então, eu não me comovo pelo que acontece de ruim e não me comovo pelo que acontece de bom. Isso é ser um estoico, tá? Os principais estoicos que nós temos de registro na história. Sêneca, que era um filósofo e conselheiro político romano. Epiteto, que era um escravo liberto e professor de estoicismo, que focava suas ideias na libertação interior. Ou seja, o manual de Epiteto vai dar conselhos de como eu devo viver uma vida estoica. E talvez o mais famoso deles, e eu acho que Sêneca e Marco Aurélio estão ali na fama, grudados um no outro. Marco Aurélio, o imperador romano e o autor das Meditações. Ele tenta aplicar o estoicismo à vida pública. Vamos para o segundo? Epicurismo. Epicurismo. O epicurismo foi fundado em 323 após a morte de Alexandre o Grande. Na verdade, esse é o ano da morte de Alexandre o Grande. Essa escola é baseada no Jardim de Epicuro, em Atenas, né? Era uma escola epicurista, onde os alunos viviam como se estivessem num monastério, num retiro espiritual, tá? Eles viviam fazendo reflexões filosóficas e buscando o prazer. Guarde essa palavra quando falar de epicurismo. Prazer, tá? Porque os epicuristas, eles buscavam o prazer, que em grego é hedonê. Daí vem a palavra hedonismo. Já ouviu falar dos hedonistas? Hedonistas são aquelas pessoas que só fazem aquilo que dá prazer a elas. Tá? O prazer é entendido, então, para os epicuristas como a ausência de dor física
e de perturbação mental. Esse é o objetivo da vida, tá? Fugir da dor física, da perturbação mental e alcançar o quê? A ataraxia, a imperturbabilidade. E a palavra mais importante do epicurismo é aponeia. Desculpa, a palavra mais importante para o epicurismo é aponia, que significa ausência de dor física, tá? Os epicuristas também classificavam os prazeres em 3 tipos: prazeres naturais e necessários. Os prazeres naturais e necessários são aqueles relacionados à sobrevivência, comida, abrigo, amizade. Tudo isso eles consideravam essenciais para a vida. Então, eles deveriam ser buscados o tempo todo. Na segunda classe estão os prazeres naturais e não necessários. Esses deveriam ser buscados de vez em quando, que são prazeres que trazem algum conforto, como comidas sofisticadas. Se no primeiro eu bebo água, prazeres naturais e necessários, nos prazeres naturais e não necessários eu bebo suco ou refrigerante, talvez, eu não sei, refrigerante seria não necessário, você decide aí, né? Sucos naturais. Não vamos encontrar problemas onde não existem. Se contentem com sucos naturais. Deixem os refrigerantes para as crianças. Nem as crianças. Eliminem os refrigerantes. Pronto. E a terceira classe que você nunca deve buscar são os prazeres não naturais e não necessários, como desejos por riqueza, poder, fama. Esses são vistos como fonte de inquietação, tá? Então, não busque os prazeres não naturais e não necessários. Olha aqui algumas informações, algumas noções importantes do epicurismo. Primeiro, todo conhecimento vem dos sentidos e da experiência sensível. É muito importante que vocês entendam isso. Se a palavra principal é aponia, a ausência de dor física, é claro que a sensação ela tem um lugar de destaque no epicurismo. O seu pragmatismo também é muito importante. A verdade para o epicurista é baseada na utilidade prática e na capacidade de levar ao prazer e à ausência de dor. Por isso eles são extremamente materialistas, então, tá? O mundo é composto de átomos e de vazio para o epicurista. Não há vida após a morte e tudo se dissolve após a morte para um epicurista. Isso é bem curioso. Depois que morreu, acaba. C'est fini. Acabou. La muerte. Llegou. Bom, o meu espanhol está maravilhoso hoje, por isso falei em espanhol para vocês. Talvez eu tenha errado, porque eu não sei espanhol, mas vai ficar do mesmo jeito aí. A moderação também é um conceito muito importante. A felicidade está na moderação dos desejos, na busca de prazeres simples e na evitação de excessos. Ora, se algo é exagerado, é claro que ele vai me trazer uma dor de cabeça depois. Vai ter consequências que não serão prazerosas. E o epicurista, ele busca prazeres duradouros. E os prazeres duradouros são os prazeres simples. Se a coisa está muito complicada, foge dela, porque ela vai te trazer dor de cabeça, tá? Ela vai te trazer dor de cabeça em algum momento. Eu sei que você está entendendo o que eu estou dizendo. E a amizade. O valor central do epicurismo
é a amizade. Ela é uma das maiores fontes de prazer e de segurança para os epicuristas, tá? Na política, Epicuro aconselhava que você não se envolvesse com a política, que você não se envolvesse, tá? Ele acreditava nos deuses, mas ele acreditava que os deuses não interferiam também na vida dos humanos, que os deuses viviam lá em outra dimensão e que a gente pouco importava para eles. Com isso você tem um resumo do epicurismo e a gente passa para o próximo, o ceticismo. O ceticismo, ele foi fundado por Pirro no século IV a.C. Por isso também é chamado de pirronismo, tá? As principais ideias são a suspensão do juízo em primeiro lugar. A palavra mais importante do ceticismo é epoché, que significa suspensão do juízo. Diante da incapacidade de determinar com certeza a verdade, o sábio deve fazer o quê? Suspender o julgamento sobre todas as coisas. Nada é certo, mas também nada é errado. E isso pouco se me dá, viu? Se você quer que algo seja certo, tudo bem. Se você quer que seja errado, tudo bem também. O cético não vai se perturbar por isso, porque ele acredita que é impossível adquirir certeza sobre qualquer coisa. Então, a impossibilidade de conhecimento certo é também uma noção fundamental para o ceticismo. E também a relatividade das percepções. Nossas percepções são subjetivas e variáveis, sendo influenciadas por fatores como o ambiente, as condições físicas e mentais. Ou seja, tudo que você vê, eles estão aqui numa fase pré-freudiana, pré-psicanalítica. Eu poderia dizer isso. Porque tudo que você vê está contaminado com seus interesses, está contaminado com sua formação, está contaminado com seus sentimentos. Então, para o cético, nada disso é confiável. Tudo isso mancha a certeza e torna relativo o conhecimento. Então, eles suspendiam o juízo. A tranquilidade, então, a ataraxia, está na epoché, na suspensão do juízo. O objetivo final é alcançar a ataraxia, a gente já disse isso. E eu alcanço a ataraxia evitando o sofrimento causado, guardem isso, evitando o sofrimento causado pela busca da verdade inalcançável. Gente, por que eu vou buscar uma coisa que eu não posso atingir? É essa a pergunta do ceticismo. Então, a suspensão do juízo elimina a ansiedade de tentar conhecer o que não é conhecível, ou conhecer o, deixa eu ler essa palavra aqui, incognoscível. 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 O que não pode ser conhecido. Pronto. Tá? Existe um ceticismo acadêmico também. Esse ceticismo acadêmico é uma versão mais moderada e ela foi desenvolvida por um homenzinho chamado Cornéades. Ele reconhecia que algumas opiniões são mais prováveis que outras, embora a certeza ainda fosse impossível, tá? Na vida prática, os céticos não suspendiam o juízo não, tá? Porque eles acreditavam que a gente precisava assumir alguns julgamentos como verdadeiros para poder sobreviver. Porque se você duvida de tudo, você não vai comer, você não vai tomar banho, você não vai fazer nada que você tem de fazer e você vai acabar morrendo, tá? Eles agiam de acordo com as aparências e as convenções do cotidiano sem acreditar de forma absoluta nessas percepções. Muito importante isso. Então, guarde essa palavra epoché, suspensão do juízo para os céticos.
Por fim, para finalizar, porque esse vídeo já está enorme, a gente vai para o cinismo. Cinismo. O cinismo, ele é fundado por Antísteses, que era discípulo de Sócrates, também no século IV. O mais famoso cínico, que você já conhece muito bem, é Diógenes de Sinope. As características centrais do cinismo é a autossuficiência. Autossuficiência. A palavra mais importante para o cinismo, então, é autarqueia. Autarqueia significa autossuficiência. A felicidade é alcançada pela independência das necessidades materiais e pela simplicidade. Independência das necessidades materiais e simplicidade. Isso é autossuficiência, isso é autarqueia. E eles desprezavam todas as convenções sociais. Eles rejeitavam as normas, as convenções, as riquezas, o poder e as expectativas impostas pela sociedade. Eles faziam coisas para confrontar essas convenções e para chocar as pessoas também, tá? Eles acreditavam que a vida natural era o caminho para encontrar essa autossuficiência, essa autarqueia. Tá? Acreditavam que a felicidade está em viver de acordo com a natureza, despojando-se de desejos artificiais e de luxos desnecessários. Eu não preciso ter um tênis de R$ 1.500 se eu posso fazer uma sandália de couro de um animal morto. Entende? Eu não preciso ter uma calça da Diesel, calça de shopping igual do Patolino, que custa R$ 2.500, se eu posso fazer uma calça de panos de saco. Eu não sei se eu conseguiria ser um cínico. Enfim, confissões à parte, vamos para noções importantes. Eles cultivavam desprezo pela riqueza e pelo poder. Eles rejeitavam a busca pela riqueza e pelo status social. Para eles isso não fazia nenhuma diferença, não tinha nenhuma importância. Isso era inútil para a verdadeira felicidade. Eles frequentemente praticavam ações provocativas para desafiar os valores da sociedade, como o caso de Diógenes, que vivia dentro de um barril. E vocês conhecem, Diógenes ganhou muita fama, e Alexandre o Grande uma vez parou diante dele, e eu não sei se isso é uma anedota, mas eu gosto muito dessa história, e disse: peça o que você quiser e eu te darei. E ele olhou para Alexandre e disse: só saia da frente do meu sol. Nada para ele, riqueza, poder, tinha sentido nenhum. Então, eles sempre viviam provocando essas convenções e desafiando essas convenções. A virtude era o único bem que um cínico podia almejar. Era a única coisa necessária para ser feliz, era isso, a virtude, que consistia em viver de acordo com a razão natural, sem apego aos bens materiais e aos prazeres mundanos. Então, eles viviam em total desprendimento, tá? A verdadeira liberdade era alcançada ao se eliminar as posses e os desejos, concentrando-se na autossuficiência. Qual a palavra para autossuficiência? Autarqueia, tá? Eles também acreditavam na ação direta. A filosofia não deveria ser apenas uma teoria, mas um modo de vida, como era para Sócrates. Por isso, o fundador era um discípulo direto de Sócrates. Eu sei que vocês se lembram disso, que Sócrates via a filosofia como um modo de vida. E o homem virtuoso em Sócrates era aquele que filosofava. Esse era o homem bom, era o homem que ia alcançar a felicidade na ética socrática. Na ética cínica, é aquele homem que vive uma vida
autossuficiente, desvinculada das convenções sociais, dos prazeres e de todas essas coisas. E eles tinham total despreocupação com a aparência. Eles rejeitavam as preocupações com a aparência física ou status social, vivendo com o mínimo de posses em condição simples. Naquela época, talvez fosse muito fácil viver como um cínico. Hoje, talvez não. E o cinismo, ele se tornou um xingamento, né? Em grandes discussões, quando uma pessoa se faz de sonsa, você chama ela de cínica. Ô, seu cínico, tá se fazendo de sonso? Tá não querendo se comprometer? Então, esse é o cínico. Eu espero que isso tenha ajudado vocês e eu paro por aqui. Um grande beijo e até mais.